vamos falar a palavra de Deus, né? Ela que nos ajuda a vencer as lutas e dificuldades. Vamos colocar em pé, eu quero fazer uma oração e depois entramos na palavra do Senhor. Senhor nosso Deus, Pai eterno, me perdoa os meus pecados e minhas faltas, Pai, estou aqui na Tua presença para ministrar a Tua palavra, sabendo que de mim nada tenho, Pai, mas que o Teu Espírito Santo possa falar alto em nossos corações, principalmente em minha vida. Venha derramar, Senhor, do Teu Espírito Santo sobre todos aqueles que estão aqui nesse momento, que vieram para receber algo sobrenatural, algo, Senhor, que possa saciar a sua sede espiritual. Senhor, nós sabemos que Tu tem tudo isso para nós. É por isso que nós estamos aqui no nome poderoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom, vamos abrir 2 Crônica. Capítulo 20. Glória a Deus. Capítulo 20, que diz: depois disso, os Moabitas e os Amonitas, com alguns dos Meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Versículo 2: então informaram a Josafá, dizendo o seguinte: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon, Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou o jejum em todo o reino de Judá. Versículo 4: reuniu-se, pois, o povo vindo de toda a cidade de Judá para buscar ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou, dizendo o seguinte: Senhor, Deus de nosso antepassado, não és Tu Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em Tuas mãos e ninguém pode opor-se a Ti. Não és Tu o nosso Deus, que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, o Teu povo, e a deste para sempre ao descendente do Teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao Teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja castigo da espada, seja peste, seja fome, nós nos colocaremos à Tua presença diante desse templo, pois ele leva o Teu nome, e clamaremos a Ti em nossa angústia, e Tu nos ouvirás e nos salvará. Versículo 10: mas agora, aí estão os Amonitas, Moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujo território não permitisse que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não o destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsados da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás Tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas nossos olhos se voltam para Ti. Amém? Vamos pensar. Josafá era um rei temente a Deus. E aqui ele diz, ele recebe uma notícia desagradável, dizendo o seguinte: olha, os Moabitas, que eram vizinhos deles, os Amonitas e alguns dos Meunitas entraram em guerra contra Josafá. Disse: olha, tem um imenso exército que vai vir invadir a sua pátria. Josafá era um homem de Deus, um homem que buscava Deus. Ele era um homem que Deus tinha ele como um grande profeta. Mas nós vemos neste momento como é que Deus permite, muitas vezes acontecem coisas que não é agradável aos nossos olhos. Muitas vezes nós buscamos a Deus, nós oramos a Deus, e as coisas muitas vezes não andam como a gente quer. Está acontecendo com Josafá, um homem de Deus que buscava o Senhor, um homem temente, fazia tudo que
que era agradável a Deus. E agora há uma permissão de Deus para que o seu povo fosse invadido por um exército inimigo. Quando chegou essa informação para Josafá, ele, na palavra de Deus, não fala que ele tenha reclamado: Senhor, nós somos tão fiel a Ti, e permite uma coisa dessa, uma desgraça dessa, vindo na nossa nação. Eles querem nos expulsar para o deserto, querem expulsar para o mar. Mas aqui o que Josafá diz é o seguinte: então informaram a Josafá. Ele diz aqui: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto, e já está em Azazon Tamar, está em Gezir, quer dizer, está perto. Vem um enorme exército contra você, para destruir. E diz aqui a palavra: alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor, proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Então o que Josafá fez? Qual a arma que Josafá tinha naquele momento? O seu exército não tinha condições de lutar com aquelas nações ali vizinhas. Mas ele então consultou o Senhor. O que é consultar o Senhor? É buscar a presença de Deus. É falar com Deus das nossas dificuldades. É falar com Deus daquilo que muitas vezes nós não conseguimos resolver. Mas temos fé e confiança que Deus está ouvindo as nossas orações. Agora diz aqui, Josafá então reuniu, no versículo 4, ele reuniu, pois o povo vinha de toda a cidade para buscar a ajuda do Senhor. Ele fez um convite para que todos viessem e buscassem a presença de Deus, para que Deus desse uma solução para o problema. Muitas vezes na nossa vida nós fazemos ao contrário. Quando vê um problema, a primeira coisa que nós fazemos é ir para a igreja. Estamos buscando a Deus, não resolvendo nada, as coisas acontecem, está acontecendo até pior. Antes eu não tinha Deus e as coisas parecem que estavam indo bem para mim. Mas Josafá não, ele era firme com Deus, ele queria a presença de Deus, ele queria ver a resposta de Deus a nós. É isso que nós devemos fazer. Quando nós estamos em luta e dificuldade, nós temos que buscar a resposta em Deus, porque Ele é o nosso conselheiro, é Ele que tem a solução certa para as nossas dificuldades. Josafá, versículo 5, diz que Josafá levantou-se na Assembleia de Judá de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou aquela oração que eu acabei de ler. Vou repetir novamente. Ele diz: Senhor Deus dos nossos antepassados. Então ele fala do Deus de Abraão, de Isaac, ele fala do Deus de Jacó, ele fala do Deus de Isaías, ele fala do Deus antepassado, é o Deus que nós servimos. Então ele diz: Senhor nosso Deus, do nosso antepassado, não és tu Deus que está nos céus? Ele diz assim: tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Deus, ele sabendo, ele começou a falar da grandeza de Deus, que Deus domina tudo, não somente nesse mundo, mas tudo aquilo que nós vemos e aquilo que nós não vemos. Deus é soberano sobre todas as coisas. E ele continua dizendo: não és tu, o nosso Deus, que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel? O teu povo desce para sempre o descendente do teu amigo Abraão. Então ele falou assim: essa terra que nós temos, tu deste a Abraão, é uma promessa. E esse povo quer nos expulsar dessa terra. Esse povo quer tirar nós daqui, quer nos derrotar. E nós não temos um exército para enfrentar esse povo. Ele não se preocupou de falar com os seus generais para que armasse, né? Ele tinha seus exércitos, mas ele sabia que aquilo era uma luta espiritual, que era só Deus que podia dar vitória, porque a quantidade de soldados inimigos era muito grande, ultrapassava 5, 6 vezes o seu exército. E ele então buscou a Deus. E nós muitas vezes esquecemos, na nossa dificuldade, de buscar na pessoa de Cristo os nossos problemas. Falar para o Senhor: Senhor, eu estou passando por problemas, eu estou passando por dificuldade, eu tenho tido muita luta, muita dificuldade, mas eu confio em Ti, porque Tu fizeste os céus e a terra. Ele continua dizendo o seguinte, versículo 10:
Mas agora aí estão os amonitas, moabitas, habitantes dos montes, cujo território não permitisse que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram dele e não o destruíram. Então o povo o israelita era para ter destruído esse povo, não destruíram, e agora ele se levanta contra a nação de Judá. Ele diz aqui: ó nosso Deus, não irá julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Nós não sabemos o que fazer, mas nossos olhos se voltam para ti. Ele se demonstrou a Deus só: nós não temos condições, nós não temos força, nós não temos competência de enfrentar esse exército. Mas nossos olhos estão em ti e nós queremos a resposta de ti, Senhor. É um homem de Deus. O homem de Deus, por maior que seja sua luta, por maior que seja a dificuldade, ele espera a resposta de Deus. E ali está Josafá falando. Ele continua, versículo 13: todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Então todo o povo reuniu ali, porque Josafá pediu para que ele viesse e mostrar para ele a dificuldade, para que eles fizessem oração, para que eles jejuassem, para que Deus desse uma resposta. Agora eu falo para a igreja, eu falo para mim: se esse Deus maravilhoso ia dar uma resposta para Josafá, será que não vai dar uma resposta para nós que aqui estamos, para você que veio hoje da igreja, para você que está na igreja? Será que Deus não vai dar uma resposta para o seu problema, para a sua dificuldade? Logicamente que sim. Mas tudo tem o tempo de Deus. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Quando eles ficaram em pé, diante do templo do Senhor, que até as crianças de colo estavam ali, tudo em pé, esperando a resposta de Deus, o exército vindo, ele não se apavorou, mas ele sabia que Deus ia dar uma solução. Muitas vezes, quando nós temos um problema, nós se apavoramos, temos medo. Logicamente que o medo faz parte da nossa vida, mas isso é um medo que vai além daquilo, e leva a pessoa até tomar remédio, leva a pessoa a ficar desesperada. São medo que não provém de Deus, mas provém do diabo. Então houve uma resposta de Deus, está no versículo 14. Então o Espírito de Deus veio para dar a resposta a Josafá. Esse mesmo Espírito que veio para dar a resposta a Josafá é o mesmo Espírito que está aqui hoje, irmãos, falando em seus corações, dando o quê? Orientação, dando solução, dando para vocês esperança, por maior que seja o problema que nós podemos enfrentar no dia a dia. Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E Paulo completa: se Jesus venceu, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então isso aqui, ó. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaí, bisneto de Ezequiel, trineto de Matanias, levita e descendente no meio do Senhor. Então o Espírito de Deus veio para o profeta. Porque antigamente havia os profetas de Deus, aquele homem cheio do Espírito Santo, ele recebia a mensagem de Deus e transmitia para o povo. Existiam os falsos profetas, mas aqui nós estamos falando do profeta de Deus, E diz aqui então, ele diz: escute. Houve a resposta do profeta de Deus falando para toda aquela nação, dizendo o seguinte: ele diz: escute todos que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim lhe diz o Senhor. Então aquele homem cheio do Espírito Santo, ele começou a trazer a mensagem de Deus para aquele povo, para aquela nação que estava com os seus olhos voltados para Deus. Voltado para Deus, irmãos. Não estava voltado para o homem, mas voltado para Deus. E diz assim, ele fala assim, o versículo aqui: pois a batalha, versículo aqui, ó: não tenho medo, nem fiquem desanimados por causa